Muito boa tarde, irmãos. Que o Senhor abençoe. Amém. Que felicidade a que sentimos nesta tarde, porque o Senhor nos abençoou dessa forma, a toda a igreja do Senhor e a igreja de Fort Lauderdale. Sabemos que o Senhor, quando nos traz a nossa irmã Maria Luísa, sempre nos dá bênçãos. Glória ao Senhor. Vamos, irmãos, orar. Vamos levantar a nossa voz para dizer ao Senhor que estamos felizes. E estamos felizes, né, irmãos? Então digamos a eles: bendito Deus e Pai de toda glória. Aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, com o nosso coração, com toda a nossa mente e com todo o nosso ser, com todo o desejo de poder fazer para ti as coisas, Senhor, da forma certa. Leremos, Senhor, alguns versículos da Bíblia, cantaremos hinos a ti, Senhor, e te louvaremos com coro, Senhor, de exaltação e de honra, porque tu, Senhor, mereces. Não há um Deus tão grande como tu, e tão formoso como tu, e tão maravilhoso. Como tu desceste desde as alturas para preencher os nossos corações com paz, com alegria, para nos falar através de algo tão formoso e tão maravilhoso como o dom da profecia, para nos visitar através dos sonhos, para nos dar de presente da tua manifestação por meio de visões, coisas celestiais, coisas que somente tu outorgas. E isso, Senhor, tu ofereces a cada um de nós que chegamos neste lugar. Hoje estamos, Senhor, com o coração cheios de alegria, de felicidade, porque aprenderemos e entenderemos, Senhor. Mas acima de todas as coisas, tu estarás agindo nos nossos corações e sabes, Senhor, que tem amor, plenitude para contigo e para com a tua serva que tu colocaste nesta terra para governar tua igreja. Tudo, Senhor, te expressamos e te dizemos no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Abriremos no livro dos Efésios. Leremos no capítulo número 6. E leremos a partir do versículo número 10. O que o Senhor quer que nós façamos, que nós nos vestamos com toda a armadura de Deus. Que o nosso coração esteja sempre fortalecido, se alegrando em toda a manifestação que o Senhor tem. E diz assim, versículo 10. Quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no vigor de sua força. Porque não temos de lutar contra sangue e carne, mas contra potestados, contra principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Leamos todos esse versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por mim, a fim de que me seja dada, no abrir de minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém. Glórias ao Senhor. Podem se sentar, irmãos. Agora cantaremos ao Senhor. Que o Senhor nos escute, que o Senhor saiba que a nossa voz está para Ele. Cantaremos o hino 52, Só com Jesus.
de poder es estar contigo, Señor. Poder oír tu voz, Señor. Glórias e honra para o nosso Deus. Estamos felizes, irmãos? Então, convido vocês a ficarem em pé para cantarmos ao Senhor um coro de louvor. Coloquemos todo o nosso coração. Meditemos em cada palavra que cantamos para o Senhor, porque as bênçãos do Senhor são grandes. O Senhor faz prodígios e maravilhas. Cada um de nós é testemunha disso. Ninguém nos conta o temos vivido em plenitude. Glórias ao Senhor. Vamos cantar glória a Deus. Sempre batemos palmas para Deus, porque Ele é maravilhoso. Vamos cantar o coro 18. Deus está aqui. Porque Deus está aqui, irmãos. Glórias ao Senhor. Cantemos esse coro formoso para o Senhor. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. A bênção do céu para nós nesta noite. E chega a palavra do Senhor através da nossa irmã Maria Luísa. O Senhor nos abençoará com liberdade e nos preencherá com todo o esplendor da parte dele. Irmã, bem-vinda a essa tua casa. Glórias ao Senhor. Muito boa noite, os meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe. E também gostaria de cumprimentar todas as pessoas que terão a oportunidade de assistir este vídeo deste estudo bíblico dessa noite aqui em Fort Lauderdale, na Flórida. Então, todos sejam bem-vindos, vocês e os que estarão vindo no futuro assistir o vídeo. Cumprimento com muito carinho todos os meus queridos irmãos e podem sentar. Eu sei que há perguntas, portanto, essa noite vamos aproveitar para fazer as perguntas, para responder as dúvidas, as questões, tantos detalhes e tantas coisas que nós temos de aprender e que servirá para o crescimento da nossa vida espiritual. Mas, antes disso, nós vamos ter uma leitura, vamos abrir a Bíblia no Salmo 71. No Salmo 71, nós vamos estar lendo rapidamente.
Para a honra e a glória do nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque Ele novamente está nos permitindo. O Senhor nos dá a oportunidade maravilhosa de realizar os estudos bíblicos, que eu senti tanta falta deles na pandemia. Foram uns 3, 4 anos sem fazer estudos bíblicos, mas estou aqui novamente e o Senhor nos permite porque nos deleitamos neles. Então agradecemos ao Senhor, agradecemos Ele pela sua misericórdia. E também agradecemos a Deus porque Ele está se manifestando com muitos milagres, muitos sinais. Deus tem abençoado muitas pessoas que são da igreja e até mesmo muitas pessoas que não são da igreja. Deus tem os abençoado, tem curado eles, tem consolado muitas pessoas. Então vemos assim a misericórdia de Deus e o amor dele com as suas criaturas. Agradecemos Ele, glória ao Senhor. Salmo 71. Diz, em ti, ó Senhor, me refugio. Não seja eu envergonhado jamais. Não nos esqueçamos, irmãos, que quando estamos lendo os Salmos, é o Senhor Jesus Cristo quem é o porta-voz, quem se apresenta diante do Pai para falar por nós, para falar pela sua igreja, pelos seus crentes. Naquela época, existiu o remanescente. Na época que o rei Davi foi inspirado por Deus para cantar muitos salmos, muitos cânticos espirituais que são profecias, Deus estava falando lá sobre o seu remanescente que ele tinha escondido, pelo qual estaria vindo o Senhor Jesus Cristo, e logo após ele formaria o seu povo. E por isso os salmos são essas orações dirigidas a Deus, onde o Senhor Jesus, diante do Pai, simulava ser nós, os crentes, orando por nós, porque Ele, conhecendo as nossas necessidades, Ele sempre falava com o Pai assim. Por isso, quando diz aqui, não seja eu envergonhado, não é que o Senhor Jesus precisasse tanto que Deus o ajudasse para que ele não ficasse envergonhado. Era o povo, o remanescente, o povo do Senhor, os crentes, os seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É deles quem está falando nesses salmos. Por isso, quando nós lemos os salmos com essa mentalidade, vamos conseguir entendê-los melhor. No verso 2 diz, socorre-me e livra-me em tua justiça, inclina teu ouvido e salva-me. Sê para mim uma rocha de refúgio, onde possa recorrer continuamente. Tu tens dado mandamento para salvar-me, porque tu és minha rocha e minha fortaleza. Que palavras tão belas que nós também memorizamos e dizemos elas para o nosso Deus nas nossas orações. Verso 4. Deus meu, livra-me da mão do ímpio, das garras do perverso. Quando fala do ímpio, está falando do inimigo, o inimigo que nós temos que perturba a nossa vida espiritual continuamente. É ele o ímpio. Diz, das garras do perverso e do opressor. Porque tu, ó Senhor Deus, és minha esperança, segurança minha desde a minha juventude. Desde que o povo do Senhor começou a andar no deserto, lá no Egito, onde começou e depois saíram de lá da mão de Moisés e moraram no deserto por 40 anos. Lá o povo de Israel esteve, mas também estava com eles o remanescente. O remanescente que tinha sido escolhido por Deus estava na essência de alguns deles e na promessa que Deus fizera a Abraão, a Isaac e Jacó e logo após no chamado que ele fez a Moisés sobre o seu povo. Por isso diz aqui, segurança minha desde a minha juventude, desde que eu comecei. Qual foi a juventude desse povo, desses crentes, desses seguidores? Começou lá no deserto com Moisés. E diz, em ti me apoio desde o seio materno. Das entranhas de minha mãe tu foste quem me tirou. Em ti se inspira sempre meu louvor. Como prodígio sou para muitos, e tu és meu refúgio forte. Seja cheia minha boca de teu louvor, de tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice, quando minha força acabar, não me desampares. Que palavras aqui Deus nos deu para orar diante dele. Quando se passarem os anos e quando as forças acabam, nós temos esse verso aqui.
não me rejeites no tempo da velhice. Quando minha força acabar, não me desampares. Graças a Deus por essas promessas aqui, porque essa oração toda também é uma promessa que Deus está ouvindo. É o clamor, mas Ele também está fazendo a promessa de abençoar os seus filhos. Agradecemos o Senhor. No verso 10, porque meus inimigos falam de mim, e os que espreitam minha alma conspiram juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu, porque não há quem o livre. Quando o Senhor Jesus Cristo pregou na terra, ele foi perseguido pelo inimigo, pelo ímpio, pelos seus inimigos. Verso 11, 12. Ó Deus, não te afastes de mim. Deus meu, dá-te pressa em me socorrer. Sejam envergonhados, pereçam os adversários de minha alma. Sejam cobertos de vergonha e de confusão os que buscam meu mal. Eu, em troca, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Minha boca publicará a tua justiça e teus feitos de salvação todo o dia, ainda que não saiba seu número. Verei os feitos poderosos do Senhor Deus, farei memória de tua justiça, que é só tua. Ó Deus, ensinaste-me desde minha juventude, e até agora tenho manifestado tuas maravilhas. Ainda na velhice e as cãs, ó Deus, não me desampares, até que anuncie teu poder à posteridade e teu poder a todos os que hão de vir. As palavras do verso 18 são palavras que somente dirão ou diriam os escolhidos de Deus, aqueles que têm a promessa de Deus, quando Deus disse para eles: ide e pregai o evangelho pelo mundo todo, preguem. Essa ordem que o Senhor deu aos seus apóstolos no começo, essa ordem Deus continua dando e Ele continua se manifestando nas nossas vidas, nos nossos corações. Ele continua falando para nós que Ele nos usará como instrumentos para evangelizar e falar com as pessoas de Deus, do caminho reto, do caminho da felicidade, do caminho da paz. Portanto, estas promessas também são para que nós hoje tomemos para cada um de nós pessoalmente. E assim, no verso 19 diz: e tua justiça, ó Deus, até o excelso. Tu fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é como tu? Tu, que me fizeste ver muitas angústias e males, voltarás a dar-me vida, e de novo me levantarás dos abismos da terra. Aumentarás minha grandeza e voltarás a me consolar. Agradecemos ao nosso Deus. Que palavras, que consolo, que promessas de Deus para os seus seguidores. Tomara que nós sejamos dignos de receber essas bênçãos do Senhor. Diz no 22, e assim eu te louvarei com as cordas do saltério. Ó Deus meu, tua verdade cantarei a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios se alegrarão quando cantarem a ti, e minha alma, a qual redimiste. Minha língua falará também de tua justiça todo o dia. Então, não é ruim falar de Deus. Não é ruim meditar e pensar no Senhor sempre. Estar pensando em Deus em todos os momentos da nossa vida. Em qualquer momento onde nós estivermos, no lugar onde formos, e em tudo que nós observemos ao nosso redor, toda a paisagem, todo o panorama que nós possamos ver, ou edifícios, prédios, multidões, o que for, lá está a mão de Deus, lá está a grandeza de Deus, lá os nossos pensamentos também podem estar dizendo: Deus fez tudo isto, Deus deu todos os materiais, a matéria-prima, Ele fez tudo para que os homens pudessem realizar muitas coisas aqui neste globo terrestre. Portanto, tudo vem da mão de Deus. Ele é poderoso assim, Ele é grande assim, Ele é justo e misericordioso assim. E, portanto, nós deveríamos nos sentir orgulhosos de Deus, orgulhosos de termos conhecido este caminho e termos conhecido este Deus poderoso que se manifesta
e cujo Espírito está aqui, pronto para nos ajudar, para que possamos seguir em frente, para que possamos triunfar. Graças damos ao nosso Deus, porque Ele nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. E por meio destas palavras, destes salmos, o nosso Deus se compromete conosco e nós também nos comprometemos com Ele. E tudo isto enche a nossa alma a cada dia que se passa de ânimo e nos faz crer no Senhor e dizer: Deus existe, Ele é uma realidade. Portanto, o último verso 24 diz: Minha língua falará também de tua justiça todo o dia, porquanto foram envergonhados, porque foram confundidos os que procuravam meu mal. Portanto, vemos que Deus, Ele está pronto para nos ajudar, para nos proteger, para nos guardar e nos consolar. Portanto, confiemos em Deus. Confiemos no Senhor. Não duvidemos de Deus. Se você está passando por momentos difíceis na sua vida, tem problemas ou tem doenças, clama a Deus. Peça a Deus. Não espera que orem por você. Porque se não oram por mim, se não imporem as mãos em mim, então eu não vou receber nada, não receberei nada. Não espera isso. As suas orações são muito válidas diante de Deus. A sua oração é importante e Deus está ouvindo ela. Mas você tem que orar com segurança, com convicção, sabendo que Deus está te vendo, está te ouvindo e que Deus terá misericórdia. E depois, quando você for na congregação, quando você vir se congregar, se imporem as mãos em você, se te darem profecia, que bonito, obrigada. Mas você já fez a sua parte, você já se apresentou diante de Deus e pediu para Ele com todo o seu coração sobre qualquer situação, tribulação, o que for, o que estiver acontecendo no momento na sua vida. Falta de trabalho, falta de dinheiro, escassez, momentos difíceis onde você está entre a vida e a morte, em situações perigosas. Deus está lá, Ele está ouvindo a sua oração. Portanto, temos que confiar no Senhor e temos que honrar e glorificar ao Senhor por meio dessa confiança e dessa fé nele. E tentar a cada dia agradá-lo também e dizer: Senhor, me ajuda a te agradar, porque eu tenho fraquezas, erros, eu tenho muitas coisas e eu sozinho não posso mudar, mas tu podes me ajudar, porque eu quero te agradar, porque tu mereces. Então a honra seja para o nosso Deus e nós agradecemos Ele por estas maravilhas e agradecemos o nosso Deus por ter nos permitido ler esses salmos preciosos e que eles fiquem para nós e para a posteridade, porque daqui aprendemos a ter comunhão com Ele. Muito bem, obrigada, irmãos. Agora sim, começaremos com as perguntas, porque eu quero dar o espaço para as perguntas, porque vamos estar aprendendo muitas coisas por meio delas e seremos edificados. Todos edificaremos a nossa vida espiritual com as perguntas. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Deuteronômio 12:13. O povo, quando entrou na terra de Canaã, Deus lhes deu ordens e lhes disse: Cuida-te de não ofereceres seus holocaustos em qualquer lugar que vires. Poderíamos retomar esse ensinamento nos dias de hoje, para nós que somos esse sacrifício vivo, para não entrar em qualquer lugar religioso onde mencionem a Deus? Hoje em dia, nós estamos vivendo uma etapa muito diferente da etapa que viveram os israelitas quando eles iam entrar na Terra Prometida. Aqui em Deuteronômio, nós encontramos a repetição das leis novamente, onde Moisés fala de novo com todo o povo sobre as coisas que o Senhor tinha ordenado. E quando lhe diz aqui,
cuida-te de não ofereceres teus holocaustos em qualquer lugar que vires, é porque Deus disse para eles: farei vocês entrarem na terra de Canaã. É lá onde vocês se estabelecerão e é lá onde vocês formarão um povo, a nação, e lá vai estar o meu templo. Esse foi o plano do Senhor. E foi isso que realmente aconteceu, mesmo que não houve o cumprimento do projeto, do plano que Deus tinha de formar um povo santo, perfeito, um povo que não cometesse pecado, que sempre vivesse em santidade, que fosse diferente das outras nações. Isso foi difícil porque nunca aconteceu. Porém, o templo se construiu. Salomão construiu um templo e Deus ordenou que todos deveriam viajar até Jerusalém para adorar e fazer os sacrifícios. Nós, hoje, quando o Senhor Jesus Cristo veio, como a lei de Moisés não se cumpriu, o Senhor Jesus Cristo ele veio cumprir a lei de Moisés, porque ninguém conseguiu cumpri-la. Ninguém conseguiu cumprir esse verso onde diz: cuida-te de não ofereceres teus holocaustos em qualquer lugar. Ninguém conseguiu. Portanto, o Senhor Jesus veio e ele cumpriu toda a lei. E ele disse: nenhuma vírgula, nenhum acento passará da lei que eu não cumpra. E ele cumpriu toda a lei e o projeto, o plano dele, a aliança que ele fez com o Pai, era que ele cumpriria a lei para logo após anulá-la, tirá-la. E foi assim que aconteceu. Quando aconteceu? No sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, lá foi tirada, foi anulada a lei de Moisés. E aí, então, as pessoas não teriam mais de cumprir este verso. Cuida-te de não ofereceres teus holocaustos em qualquer lugar, só no lugar que Deus escolher. Lá terminou essa parte, porque daí em diante estaria começando um novo método, poderíamos chamar assim, um novo método de salvação, onde o Senhor Jesus disse: todos os que crerem em mim, eu lhes darei a salvação. Porque eu sou o caminho, porque eu sou a vida, eu sou a verdade. Então, quem crer e me seguir, terá a vida eterna. E assim ele foi ensinando para todas as pessoas. Assim ele ensinou para o Nicodemos, quando lhe perguntou: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O Senhor lhe disse: deves crer, deves nascer da água e do Espírito, crer no Senhor, e assim serás salvo. Então, onde será o lugar de adoração do Senhor agora? Lembremos quando o Senhor falou com a samaritana. A samaritana lhe perguntou ao Senhor: os meus ancestrais dizem que nós temos de ir no templo em Samaria adorar-te lá. Mas os judeus dizem que é aqui em Jerusalém onde deve ser adorado. Então, onde nós vamos adorar? E o Senhor Jesus Cristo foi claro e ele disse: vai chegará o dia que nem em Samaria, nem em Jerusalém se adorará a Deus. Em nenhum desses lugares estará o templo de Deus, porque Deus é Espírito. E de agora em diante, os adoradores que Deus quer o adorarão em espírito e em verdade. Portanto, de agora em diante, o coração de cada homem e mulher que se converterem ao Senhor, eles serão o templo de Deus. Eles serão o lugar escolhido para fazer os sacrifícios. E os sacrifícios nós continuamos fazendo, sim, mas agora não são mais sacrifícios de animais, nem derramando o sangue dos animais. Agora é o coração do homem quando ele se afasta do pecado e da maldade, porque isso é um sacrifício para uma pessoa. Depois de uma pessoa ter um vício, ter um costume de praticar um pecado que ele o faz por prazer, para ele será um sacrifício desfazer isso, tirar isso da sua vida, se esquecer disso, porque a pessoa pensa: eu não posso, e além disso, eu gosto. Por exemplo, a pessoa que gosta de ficar bêbada, quem é alcoólatra, uma pessoa que é viciada em drogas, diz: eu sinto prazer fazendo isto. As pessoas que roubam ou matam, elas dizem:
Isso aqui é um prazer que eu tenho, eu gosto de fazer essas coisas. E se eu parar de fazer, é um sacrifício para mim. Eu não consigo fazer. Quando o Senhor nos Salmos ensina para nós que a Deus tínhamos de sacrificar louvores, oração. Se sacrificar é quando a pessoa tira dela esse pecado que há dentro dela e ela quer agradar a Deus. É claro, ela como um ser humano não consegue fazer sozinha, só que Deus, com o Espírito Santo, a ajuda a mudar. E dessa forma, não existiriam mais esses sacrifícios de animais. Eles se estariam tornando sacrifícios num sentido espiritual. Assim como na antiguidade houve, por exemplo, a circuncisão no Evangelho se tornou uma coisa espiritual, porque é circuncidar o seu coração, deixar de pecar. É essa circuncisão. Na antiguidade era física, só que depois de Cristo tudo se tornou diferente, agora é espiritual. O templo é o coração de alguém que ama Deus, é esse o templo do Senhor. E agora os sacrifícios são deixar de pecar. Vamos sacrificar a nossa carne, das nossas vontades, dos nossos prazeres e vamos agradar a Deus. Portanto, aqui, nestas ordens que nós estamos lendo aqui em Deuteronômio, quando nós lemos Deuteronômio, vemos, ou pelo menos conseguimos aprender, a forma como Deus ensinou a Moisés, que ele ensinasse ao povo que eles fizessem essas coisas ou deixassem de fazer outras coisas. Então, vemos que Deus dá ordens e ele quer que nós obedeçamos elas. E quando nós obedecemos, ele nos abençoa. Mas quando não lhe obedecemos, Deus castiga também. É isso que nós aprendemos aqui em Deuteronômio. Mas jamais vamos rejeitar ou desprezar estes livros tão preciosos, os livros de Moisés, porque é aqui onde temos aprendido como Deus começou a se manifestar com as pessoas, como Deus começou a abençoar e a castigar, a premiar aqueles que são obedientes e também o que aconteceu com os desobedientes, como eles passaram por muitas coisas tristes, amargas na sua vida por não agradar a Deus. Então, dessa forma, nós, sabiamente, conseguimos ler a Bíblia toda, mas com sabedoria também sabemos o que devemos cumprir e o que não devemos cumprir fisicamente. Por exemplo, na antiguidade, não poderia se trabalhar nem fazer trabalho nenhum aos sábados. Mas depois o Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou o sábado, eu sou o dia de repouso. Descansem em mim, repousem em mim. Então nós guardamos o dia de repouso, mas é espiritualmente, porque nós descansamos no Senhor. Ele é o nosso repouso. E como Ele é o nosso repouso, Ele merece que nós também demos para Ele o que Ele quer. Vamos agradar ao Senhor, nos afastando do pecado e louvando o seu nome. Bem, são estas as mudanças, isso aqui e muitas outras que, na verdade, nos falta tempo para conseguir listar as comparações da vida antiga com a vida de hoje, depois da chegada do Evangelho do Senhor. Tomara que Ele nos ajude a cumprir a sua palavra. Tomara. Bem, vamos seguir em frente com outra pergunta. Irmã Maria Luísa, a Igreja de Fort Lauderdale dá-lhe uma cordial boas-vindas. Estamos regozijados de ter a nossa mãe espiritual, que vem nos alimentar com seus ricos ensinamentos. Obrigada por dispor do seu valioso tempo. A amamos no Senhor. A pergunta está em 2 de Crônicas, capítulo 19. 2 de Crônicas 19? Versículo de 1 ao 3. Sim. Posso ler, irmã? Sim, irmã. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Ele saiu ao encontro o vidente Jeú, filho de Anani, e disse ao rei Josafá: Ao ímpio das ajuda e amas aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso caiu contra ti a ira do Senhor. Contudo, boas coisas se acharam em ti, porque tirastes da terra as imagens de Acera e te dispuseste em teu coração a buscar a Deus. Amada irmã Maria Luísa, nestes versículos podemos ver como o Senhor chama a atenção de Josafá por ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem. Como você nos tem ensinado com este ensinamento de hoje,
podemos aprender que até para ajudar devemos consultar ao Senhor, para que a vontade do Senhor se faça no lugar correto e a pessoa correta. Vemos como, ainda que o rei Josafá tenha o coração disposto para buscar a Deus, e havia tirado as imagens, caiu-lhe ira do Senhor por ajudar a um rei que aborrecia a Deus. No pessoal, sempre tive a inclinação de ajudar ao próximo, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, quando cheguei à igreja, disse-me em profecia que ele me indicaria a quem ajudar e a quem não, porque as ideias eram dele, e essas pessoas e instituições que supostamente são de caridade não tinham nada dele e não agradeceriam. Para a edificação da igreja, lhe agradeceria se, por favor, nos ajude, nos ensine e nos aconselha como crentes da Igreja de Deus Ministerial, de Jesus Cristo Internacional, como cuidar-nos e não ajudar o ímpio, porque muitas vezes está disfarçada de família, amigo ou instituição aparentemente beneficente. Muito obrigada, irmã. Bem, irmã, você diz que o Senhor disse para você que você não devia ajudar qualquer pessoa. O Senhor, ele faz isso, não com todas as pessoas, ele faz com algumas pessoas. Mas realmente, esse rei Josafá, ele quis ajudar ímpios e pessoas más que eram inimigas de Deus. E esse rei aqui estava apoiando elas. Mas essas pessoas eram inimigas de Deus. Porque uma coisa é quando as pessoas são inimigas de Deus e outra coisa é quando as pessoas elas estão passando necessidades. São pessoas que moram no mundo, precisam das coisas, mas elas não têm culpa de não ter conhecido a Deus, porque ainda não chegou a hora delas. Se nós conhecemos pessoas assim, nós podemos ajudá-las e também falar com elas de Deus, dizer para elas: busca Deus, confia em Deus, crê em Deus. Está percebendo a diferença? Então, não vamos errar, talvez, ou sermos extremadamente ir para os extremos, não é? Sempre vamos ter sabedoria para estar no meio termo, porque também não podemos fechar o nosso coração, fechar as portas para pessoas que precisam das coisas e dizer: porque Deus não me deu a ordem de te dar. Não, nós ajudamos e também falamos com elas de Deus e convidamos elas para virem na igreja, para elas conhecerem a Deus. Mas se essas pessoas se tornam inimigas de Deus, começam a falar mal, se elas falam: não, eu não creio nessa igreja, eu tenho a minha religião, e começam a falar mal, então até aí chegou, aí terminou tudo, a amizade e a ajuda. Mas enquanto a pessoa não rejeitar a Deus e ao invés disso ela aceitar e dizer: sim, eu quero ir no lugar que você está me convidando, eu quero conhecer a Deus, nós não podemos negar a ajuda para elas. Temos que ajudar as pessoas, temos que ajudá-las mesmo. É muito diferente, eu vou repetir, do que esse rei aqui fez, porque ele estava tentando ajudar pessoas que eram ímpias, que não criam em Deus, que eram inimigas de Deus, além disso idólatras. E o rei, então, também estava cometendo idolatria com essas pessoas, ofendendo a Deus. Isso aqui é muito diferente de quando hoje nós podemos ajudar muitas pessoas, ajudar pessoas que não são inimigas de Deus. Provavelmente nós vamos falar com elas e convidá-las, e elas vão aceitar, e elas vão querer conhecer também o caminho do Senhor. Estão percebendo que são duas coisas diferentes? Então, vamos ter sabedoria acima de tudo. Acima de tudo. Porque os inimigos de Deus são as pessoas que não merecem. Os inimigos de Deus. Mas há muitas pessoas que, mesmo elas não conhecendo a Deus, isso não as torna inimigas de Deus. Porque vai chegar o dia em que nós falemos com elas de Deus e elas vão aceitar. Bem, vamos ter sabedoria para tudo nos nossos comportamentos da vida. Por isso, o Senhor Jesus disse: se você está vendo alguém que está passando fome, dá para ela comida. Até mesmo o Senhor Jesus ensinou: se o teu inimigo te pede comida, lhe dá comida. Mas é que esse inimigo é por questões particulares e privadas, não porque ele fosse inimigo de Deus, é inimigo da pessoa, mas não inimigo de Deus. Por isso o Senhor disse: se o teu inimigo tiver fome e ele te pedir comida,
Dá para ele comida. Se ele te pede ajuda, ajuda eles, porque é o teu inimigo, mas não é inimigo de Deus. Então, temos que ter sabedoria e prudência para não nos tornarmos pessoas fanáticas, porque às vezes, quando as pessoas se tornam fanáticas, são extremistas, e elas falam, não vou te dar até Deus não me revelar, até Deus dizer para mim. E nós esquecemos que há muitas coisas na Bíblia que nós aprendemos, mas que eu não preciso de Deus me dizer se eu posso ou não te ajudar. Às vezes, no coração, nós sentimos que temos de ajudar alguma pessoa, porque algum dia essa pessoa vai chegar na igreja, algum dia ela vai me perguntar onde que eu vou e ela vai achar a igreja do Senhor, como tem acontecido conosco na vida. É isso, obrigada. Vamos seguir com outra pergunta. Vamos continuar. Lá? Boa noite, Sim. irmã Maria Luísa. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe. Irmã, obrigado pela sua presença aqui na igreja de Fort Lauderdale, porque nesta noite temos uma festa espiritual e você é a mestra por excelência que está nos ensinando e pessoalmente eu agradeço ao Senhor porque eu me regozijo muito nos estudos bíblicos que a senhora dá no sítio da web da igreja e um desejo do coração chegar e fazer essa pergunta diante da senhora. E obrigado, irmã, porque esses estudos bíblicos são de grande ensino e de grande crescimento espiritual para a igreja do Senhor. E nesta noite, se a senhora me permitir, irmã, gostaria de fazer uma pergunta da Bíblia. Sim, irmão. A pergunta está em Apocalipse 19, no versículo 20. Sim, irmão, pode e diz ler. assim a palavra do Senhor: A besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais, com os quais enganara os que receberam a marca da besta e haviam adorado sua imagem. Estes dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. Irmã Maria Luísa, em muitas ocasiões que a senhora nos ensinou que atrás das imagens, atrás das estátuas, atrás daqueles ídolos, está o inimigo, o diabo, escutando e ouvindo as orações e tudo aquilo que as pessoas pedem diante dessas estátuas. E quando eu leio esse versículo da Bíblia, se a senhora me permitir, se me esclareça, por favor, ao ler a parte onde diz e que os tinha enganado esse falso profeta quando eles estavam diante da imagem. Veio na minha mente essa questão que a senhora nos ensina, que o diabo está escutando. E então, em muitas ocasiões, as pessoas recebem algum benefício e não é de Deus, senão que é o diabo que está enganando eles. E está provocando com que eles desagradem a Deus, sendo idólatras. Então, irmã, gostaria de saber se a senhora pudesse falar sobre esse tema, sobre a besta e o falso profeta, se isso fala sobre o exército dos céus que foi jogado fora da presença de Deus junto com o diabo, ou trata-se de uma manifestação, mais uma manifestação do diabo. Bem, isto aqui são manifestações de personagens. Aqui não sabemos se essas personagens serão físicas e se levantarão no mundo, como por exemplo a ciência. Ela vai avançando e a tecnologia, tudo está aumentando. Então, não sabemos que coisas o diabo colocará na mente dos homens que eles inventem para ir contra Deus. Aqui, se estamos falando fisicamente, é provável que se levante, diz aqui que é um falso profeta, mas essa personagem diz aqui que tem que ser uma coisa muito grande, muito poderosa. Talvez um ente governamental, político, científico. Bem, não sabemos, mas vai surgir e tentar enganar o mundo. E Deus terá de castigar essas instituições, vamos dizer melhor assim, governos, pensamentos das pessoas que vão se desviar do caminho de Deus, que vão se esquecer de Deus, assim como realmente já tem se esquecido de Deus, porque nós vemos como a humanidade não se lembra da existência de Deus. E mesmo acontecendo catástrofes e muitas coisas assim, as pessoas nunca pensam, eu vou confiar em Deus, vou invocá-lo para que Ele nos guarde.
buscam a sabedoria, a ciência das pessoas, da humanidade. Buscam que os governos resolvam tudo, que eles deem a resposta de tudo, mas nunca as pessoas pensam, vamos buscar a Deus, que talvez seja isso que está faltando para nós. Então, não duvidemos que mais para frente se apresente esse falso profeta, que não será uma pessoa qualquer, mas que será uma coisa que vai dirigir e governar o mundo com a besta. Talvez não seja ele sozinho, nem a besta sozinho, mas que tenha vários seguidores. Isso também é uma probabilidade. Aqui em Apocalipse, é muito difícil que nós demos uma interpretação humana, porque Deus aqui fala sobre muitos mistérios. Quando Deus, por exemplo, fala sobre uma Babilônia, que fala aqui em Apocalipse, está falando de milhares de pessoas e de governos e de coisas em nível mundial que dominarão o mundo, que estão o dominando e que vão dominá-lo, que vão governar. Tirando a ideia de Deus das pessoas e criando muitas coisas que estarão por vir. Se nós já estamos vendo tanta corrupção, nós já estamos vendo já os casamentos, e vai chegar o dia, não duvidemos, onde os seres humanos vão querer envolver os animais e dizer que é legal que os animais, as bestas, estejam com os seres humanos como se fossem um casal, homens e mulheres. Não se esqueçam que naquela época o diabo vai usar muitas pessoas, muitas coisas para inventar que a maldade se multiplique e a humanidade se corrompa. E quando a humanidade já tiver se corrompido totalmente com o pecado e a maldade, é quando Deus enviará esses castigos aqui. Ele enviará esses castigos e virá a destruição. Porque quando nós lemos em Apocalipse, diz que o fim não chegará, diz que a maldade e o pecado se multiplicará pelo mundo todo, de tal forma que isto será uma coisa lamentável e se formará um caos. Coitadas as nossas gerações futuras, coitados, porque se eles não se segurarem em Deus, se eles não buscarem a Deus, eles sofrerão as consequências desse caos, dessa maldade. Diz na Bíblia que quando chegou ao limite do seu pecado, Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiu esses povos. Mas aqui em Apocalipse diz também que o Senhor destruirá quando a humanidade estiver no auge do seu pecado e da sua maldade. Portanto, essas personagens aqui não são dos anjos que se revelaram. Isso aqui é diferente, são coisas além disso que vêm para o mundo e são representadas talvez por um falso profeta, por uma besta, mas na verdade a sua magnitude, a sua potência, o seu poderio é gigante e abrange o mundo todo. É isso. Por isso nós temos que buscar a Deus, sejamos sinceros e honestos com Deus e peçamos ao nosso Deus que guarde e proteja os que vêm depois de nós, as pessoas que estarão vindo após nós, as nossas gerações, os filhos dos nossos filhos, dos filhos deles, que eles conheçam o caminho do Senhor, porque essas forças poderosas do inimigo de Deus, isto já está contaminando o mundo e vem afligindo o mundo, e nós não sabemos o que ouviremos e veremos mais para a frente, mas as nossas futuras gerações são as que vão sofrer essas consequências. Nunca nos afastemos do caminho de Deus, porque Deus diz que Ele abençoa os filhos dos filhos dos filhos. Isso diz nos Salmos. Nos Salmos está essa promessa maravilhosa do Senhor. Por isso, por enquanto, nós temos que seguir em frente
e buscar a Deus. Nunca nos afastemos do caminho do Senhor. Seja o que vier, sejam aprovadas as leis que forem aprovadas no mundo, onde os governos digam que isso é bom. Se é uma obrigação, nós teremos de nos submeter ao que é obrigação, mas o que não for por obrigação, vamos orar e nos afastar disso, vamos cuidar a nossa vida para que possamos viver felizmente os dias que nós temos de viver na nossa vida. Bem, vamos seguir em frente? Vamos seguir? Sim, irmã? Boa noite, irmã Maria Luísa. Tem uma pergunta, irmã, aqui na Bíblia, no capítulo 2 de Lucas, versículo 21 ao 22. Lucas 2, do verso 21? Sim, ao 22. Sim, irmã, pode ler. Quando se cumpriram 8 dias para circuncidá-lo, puseram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe fora dado pelo anjo antes que ele fosse concebido. E quando se cumpriram os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, trouxeram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Irmã, minha pergunta é: nestes tempos trazemos nossos bebês, nossos filhos, para apresentá-los diante de Deus aqui no meio da igreja? Eu pergunto-me àqueles pais que fizeram este ato fora da igreja porque não tinham conhecido ainda seus átrios e, em geral, que peso, que influência, especialmente espiritual, tem em nossos filhos o ser apresentado ao Senhor? Entendendo que entra também na equação o livre-arbítrio. Obrigada, irmã. Bem, apresentar os filhos diante do Senhor é uma bênção. É uma bênção. E o Senhor, o Espírito Santo, no começo, ensinou para muitas pessoas quando elas iam chegando, quando a igreja começou, e as pessoas iam chegando, o Senhor falava para elas: me apresenta os seus filhos, me apresenta os seus filhos. E o Espírito Santo nos ensinou muitas coisas. Ele nos ensinou sobre o casamento, sobre o batismo em água, ele nos ensinou tantas coisas. E por isso, nós vimos que devíamos fazer isto e ensinamos para as pessoas que apresentar a criança diante do Senhor é dizer: Senhor, eu te apresento a criança para que tu guardes e a protejas, para que um dia ela continue nos teus caminhos e que seja protegida e guardada por ti. É isso que fazemos e é lindo. E aqui não tem nada a ver com o livre-arbítrio, são decisões das pessoas, se as pessoas querem ou não, se elas entendem ou não. E além disso, pode fazer a qualquer idade, não precisa ser recém-nascido necessariamente. Sim, irmã, vamos continuar? Muito boa noite, irmã Maria Luísa. Lhe damos uma amorosa boas-vindas da parte de toda a congregação de Fort Lauderdale. Está em Isaías 45, 6. Sim. E posso ler? Sim, irmã. Diz dessa maneira: para que se saiba, desde o nascente do sol e até onde este se põe, que não há mais que eu. Eu sou o Senhor e ninguém mais do que eu, que formou a luz e criou as trevas. Eu faço a paz e crio a diversidade. Eu sou o Senhor, o que faz tudo isso. Irmã, minha pergunta é se entendemos a soberania de Deus, que Ele cobre tudo e Ele está em tudo, que não se move a folha de uma árvore se não é por sua vontade. Gostaria que nos esclarecesse como podemos conciliar, como podemos entender tanta maldade, tantas coisas negativas que acontecem, sabendo que Deus ou está permitindo ou é parte de sua obra por alguma razão maior da que nós mesmos podemos entender. Mas é uma pergunta que pessoas que não seguem o caminho fazem-me, às vezes, não sei como responder. Tudo Obrigada, isto acontece por não conhecer a Deus. Por alguma circunstância, por qualquer motivo, as pessoas não conhecem a Deus, porque não querem, porque são teimosas, desobedientes, incrédulas, porque não se importam, porque querem satisfazer as suas vontades, os seus desejos, os seus gostos.
Temos aqui no globo terrestre também um inimigo com todos os seus exércitos, milhares de exércitos de demônios. E ele se tornou inimigo de Deus e está na terra. E é claro, ele entra e possui os seres humanos. Ele os possui para que façam o mal. E ele entra a possuir aquelas pessoas que têm no seu coração o desejo de fazer o mal. Porque ele não vai entrar num coração que quer fazer o que é bom, que quer fazer o que é reto. Ele busca quem tem a aptidão para ele poder morar dentro dessa pessoa. E como aqui na Terra temos esse inimigo com os seus milhares de demônios ou espíritos maus, que antes eram anjos, eles são os que provocam o que nós vemos diariamente nos jornais ou nos meios de comunicação. Nós vemos tudo o que acontece, a violência, a maldade, o pecado, as mortes, os roubos, tantas coisas que nós vemos nos jornais, tantas coisas desagradáveis, raivas. Nós vemos isso porque o inimigo provoca cada pessoa a fazer isso, provoca as crianças, os jovens, os mais idosos, os adultos, os mais velhos, os grandes. Ele provoca essas pessoas a fazerem o mal. Os seguidores de Deus, na verdade, somos muito poucos. E se nós formos comparar no mundo, nós não somos nenhum pontinho no globo terrestre, os seguidores de Deus. Contudo, há uma massa grande de pessoas que seguem o mal. É por isso que nós vemos todas essas coisas. E as pessoas pensam, mas e se Deus é misericordioso? Mas e se Deus é amor? Só que Deus, desde o começo, apresentou os dois caminhos. O caminho de seguir a Deus e o caminho da perdição. As pessoas teimosas que querem seguir no mundo fazendo o que é mal. Deus sempre se manifestou à humanidade, mas a humanidade tem o rejeitado. Até o dia de hoje, a humanidade rejeita a Deus. Quantas pessoas vêm na igreja e ouvem a palavra de Deus e eles não se importam, não buscam a Deus, ouvem a Deus, mas continuam no seu mundo porque gostam mais do mundo do que fazer o bem e agradar a Deus. Então, Deus, ele não vai forçar as pessoas. Ele não vai ser misericordioso nem amoroso com essas pessoas rebeldes, teimosas, que depois dele ter lhes dado muitas oportunidades de conhecerem os seus caminhos, eles o desprezam. Então, Deus deixa eles sozinhos. Esse também é o livre-arbítrio. Ele os deixa sozinhos. Hoje as pessoas vêm às igrejas e elas sabem da Bíblia, mas as pessoas não querem buscar a Deus. Portanto, elas sofrem as consequências disso. O que acontece no mundo, essa maldade, são as consequências de não querer amar a Deus, não obedecê-lo, não querer fazer o bem, mas querer continuar vivendo na maldade. É isso. Então as pessoas nos perguntam, mas Deus não é misericordioso? Mas Deus tem dado oportunidades para as pessoas e as pessoas não querem, elas não querem buscar, elas não se importam, não se interessam. E é por isso que nós lutamos aqui em testificar e evangelizar. Nós lutamos para ensinar as pessoas, mas é muito difícil, porque há uma tendência, os genes são tão fortes desde o começo. A maldade, o pecado. Diz na Bíblia que a humanidade tem uma tendência a fazer o que é mal. É essa a tendência da humanidade, fazer o que é mal. Por isso, o Senhor vê isso e Ele deixa as pessoas fazerem o que elas queiram.
E quando alguém conhece a Deus e começa a clamar e diz, Senhor, me ajuda, eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero ter paz e felicidade, me ajuda. Aí sim, Deus diz, me segue que eu vou te ajudar. Luta, persevera, insiste, seja corajoso, se esforça, seja fiel, não cansa, segue em frente, segue lendo a Bíblia, segue vindo na igreja, segue orando, porque eu vou te dar a felicidade, a ti, a tua família, os teus seres queridos. É isso que Deus faz, é essa misericórdia de Deus. Mas os rebeldes e nécios, Deus deixa eles fazerem o que quiserem. É essa resposta que você deveria dar para as pessoas que te fazem essas perguntas. Você pode dizer, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia e eu tenho paz e tranquilidade e felicidade. Deus me faz promessas de bênçãos e eu sou feliz por isso. Então faz o mesmo, lê a Bíblia, busca a Deus. Eu te convido no lugar onde eu vou e você pode decidir. E vai perceber que vai começar a mudar o seu pensamento de agora em diante sobre Deus ser ou não misericordioso com as pessoas. É isso. Vamos seguir aqui? Sim, irmã. Você disse que tinha 2 perguntas? É algo pequenino, com respeito ao Sim. dar. Tem muitas escrituras com respeito ao dar. Em Lucas 6:30 diz, dá a todo o que te pede e ao que levar o que é teu, não reclames. Então, encontro-me todo o tempo na rua trabalhando e tem pessoas pedindo na rua por todos os lugares. Você nos disse faz um momento que tivéssemos sabedoria. Se você quer levar um monte de moedas e dinheiro e dar para todas as pessoas que você encontrar pela rua, você pode fazer. Mas se não puder, não faz. Dá só para 1 ou 2 pessoas, é suficiente. Tá percebendo? Isso o assunto. Mas o quê? Podemos fazer isso. E nós nos sentimos felizes, porque dizemos, eu dei de presente uma moeda para essa pessoa. Há outras pessoas que pensam, mas para que dar dinheiro para essas pessoas? Elas usam para comprar droga ou para fazer o que é mal. Mas eu não me importo para o que a pessoa usa a moeda que eu estou lhe dando. Eu, na minha consciência, fico feliz e alegre de ter lhe dado uma moeda. É sobre a minha felicidade, não a dela. Certo? Bem, vamos seguir em frente. Sim, irmã. Boa noite, irmã. Bem-vinda à congregação de Fort Lauderdale. Feliz de vê-la ao vivo. Minha pergunta está relacionada com Números 14, capítulo 14, versículo 18. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, que perdoa maldade e transgressão, e não terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª gerações. A pergunta está relacionada porque muitas vezes alguém sente que lhe acontecem muitas coisas e não é necessariamente pelo comportamento, senão pela família ou por a geração anterior. Heranças. Exato. Essa é como uma explicação. Eu conto para vocês que esta ordem ou esta lei do Senhor, onde ele disse para Moisés que pagariam até a 3ª e 4ª geração, até o dia de hoje, nós mesmos estamos pagando alguma coisa, sendo essa 3ª ou 4ª geração. Por quê? Porque naquela época, milhares de anos atrás, os pais, os antigos, eles cometeram o pecado, eles ofenderam a Deus. Então Deus disse, até a 3ª ou 4ª geração, fulano de tal receberá o castigo. Fulano chegou na 3ª ou 4ª geração dele e eles receberam castigo, essas pessoas foram castigadas. Só que Deus esperava que essa 4ª geração se arrependesse, buscasse a Deus, agradasse a Deus. E como eles não fizeram, então o Senhor disse, vocês já eram a 4ª geração que tinha sido abarcada pela maldição dos seus ancestrais. Mas como você pecou, então agora você receberá castigo até a sua 4ª geração. E assim sucessivamente, irmãos. Façam a conta, façam as contas. Sucessivamente, foi indo assim até o dia de hoje e ainda não acabaram essas 3ª ou 4ª gerações que foram abarcadas pelo castigo do Senhor, porque eles pecaram. Então nós, os que já estamos com o Senhor,
Eu creio que já a minha terceira e quarta geração não serão castigadas, porque já aqui eu salvei eles. Mas se essa quarta ou terceira geração minha, se surgem pessoas deles que fazem o que é mal, que não querem buscar a Deus nem agradá-lo, que continuam ou começam a pecar e fazer o que é mal, o que vai acontecer? Então, a terceira e quarta geração da Maria Luísa dessa parte receberão um castigo. E vocês não acham que assim vem acontecendo há milhares de anos? Vem acontecendo assim, porque aqui é sucessivamente. A terceira e quarta geração. Como você agiu mal, então agora a terceira e quarta geração que vem de você vai sofrer. E os outros, se eles também fizerem o que é mal, então a terceira e quarta geração deles também, até o dia de hoje. É uma sucessão, é uma cadeia. É isso, é como uma cadeia que nunca acaba. Então, é por isso que nós, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cada um de nós nos guardamos, nos cuidamos, nos protegemos para não ofender a Deus. Nos arrependemos, buscamos a Deus e seguimos em frente e pedimos ao Senhor: Senhor, tomara que os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos, que eles te busquem até quando tu venhas buscar a igreja nas nuvens. Às vezes eu oro assim ao Senhor, que todos estejam na igreja, te amem e te busquem até que tu venhas nas nuvens, Senhor. Eu falo isso para o Senhor, porque é isso que pode acontecer. Que as gerações vão acontecendo, vão se sucedendo, e até o dia de hoje é por isso que a maldade, as maldições, as bruxarias, as feitiçarias e as maldições abarcam as pessoas. Quando nós chegamos na igreja, o Senhor, Ele nos limpa, nos liberta, Ele tira bruxarias, feitiçarias, Ele nos ajuda com as maldições. Contudo, nós sempre estamos sofrendo um pouquinho o flagelo de todas as maldições que vêm dos nossos ancestrais. Mas Deus, Ele nos dá a felicidade e a paz, Ele nos consola porque Ele nos faz promessas. E aí nós já vivemos felizes com as promessas de Deus. Mas o que vocês acham dessa sucessão de castigo, terceira e quarta geração, por milhares de anos até o dia de hoje? É isso que acontece. Mas nós não vamos nos desanimar. É simplesmente entender que nós temos que estar com Deus. E quem vive com Deus vive feliz. É isso. Vamos seguir? Outra pergunta? Sim, irmã. Irmã, boa noite. Bem-vinda à igreja de Fort Lauderdale. Muito feliz que esteja aqui conosco. Está muito formosa, irmã, muito linda, preciosa. Irmã, minha pergunta está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14. Sim, irmã, aqui fala pode da ler. parábola das moedas de prata. No versículo 14 diz que um homem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 108 quilos de prata, a outro 43 quilos, a outro 21 quilos e meio. E diz que a cada um conforme sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Eu entendo que a capacidade se dá pela disposição do coração. Quer dizer, quando a pessoa ou o crente dispõe o coração, tem mais capacidade para entender, compreender o de Deus. E aqui na parábola diz que recebeu 108 e ganhou outros 108. O outro recebeu 43 e ganhou 43 mais, quer dizer, tiveram a capacidade, dispuseram o coração. E um terceiro que não, pois não fez nada com a prata. Minha pergunta irmã, essas capacidades que Deus dá, que dá aos filhos de Deus, são capacidades para ser colunas no futuro, ou os filhos de Deus são colunas por dispor o coração? Tenho essa dúvida. Bem, então diz aqui em Mateus 25, no verso 14, porque o reino dos céus será como um homem, é semelhante, não é? A um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Diz, a um deu 108 quilos de prata, esses quilos de prata são moedas. Diz aqui que deu 108 quilos, a outro cerca de 43 e a outro somente 20. Diz que conforme a capacidade de cada pessoa, ele deu o dinheiro e foi embora. E como diz que o reino dos céus é semelhante,
quer dizer, o reino dos céus é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo ia subir, ele disse aos seus apóstolos: ide e pregai o evangelho. E quem crer e for batizado será salvo. E em outros versos diz que ele soprou e lhes disse: tomem o Espírito. Ele disse: vão, façam milagres, façam curas, preguem o evangelho no mundo todo, e eu lhes darei um sinal. O sinal que eu lhes darei é que vocês falarão novas línguas. Outros imporão as mãos sobre os que estão doentes e eles se curarão. E outros diz que segurariam serpentes nas mãos e que não se machucariam. E se bebessem veneno ou coisas mortíferas, não fariam mal neles, porque Deus estaria os protegendo. Ele lhes deu ordens, mas também lhes deu poder. Esse poder nós lemos que ele lhes deu em Atos dos Apóstolos, quando ele lhes disse: não vão embora de Jerusalém, esperem até vir o poder do alto e vocês forem revestidos do poder do alto, para que dessa mesma forma vocês também possam ir, trabalhar e evangelizar, cumprindo as ordens que eu lhes dei. Nesse momento, ele era esse homem que ia sair de viagem e não ia estar mais junto deles. Então, a cada um lhe deu ordens segundo a sua capacidade, a sua fé, a sua condição, a sua confiança. Segundo o que a pessoa tivesse, ele lhe deu os dons para que trabalhasse e evangelizasse. O Senhor lhes disse: fiquem em Jerusalém até vocês receberem o poder do alto. E aí onde diz que veio o Espírito Santo, encheu todos eles e eles começaram a profetizar. E naquele mesmo dia houve muitos milagres e sinais entre as pessoas, porque lá eles estavam trabalhando os talentos, as moedas de prata que o Senhor tinha deixado para eles. Assim, eles começaram a trabalhar com eles. Ele dá para uns mais, dá menos para outros, mas de qualquer forma, a pessoa deve trabalhar e cumprir com o seu dever. Hoje em dia, o Senhor faz igual, Ele faz igual conosco. O Senhor faz chamados para as pessoas e Ele diz para cada pessoa: eu te dei dons. Então, você precisa impor as mãos, você precisa orar pelas pessoas que estão doentes, você precisa orientar, ensinar, guiar as pessoas pelo caminho certo, ensina para elas a doutrina, ora pelas pessoas, orienta, ensina, corrige. Se alguém estiver cometendo alguma falha, alguma fraqueza, algum pecado que for, ensina para elas, corrige elas. Então, são esses os talentos que Deus deu para as pessoas e que cada um deve trabalhar e servir a Deus para o quê? Para que o dia que essa pessoa morrer e se apresentar diante de Deus, ela possa chegar lá com todos os seus frutos e dizer: Senhor, tudo que me disseste, a ordem que me deste, eu a trabalhei e aqui estou trazendo os frutos de tudo que eu colhi, do trabalho que eu fiz na minha vida. É isso. E o Senhor vai dizer então: me mostra quantas moedas de prata você trouxe. O Senhor não quer que ninguém esconda as moedas de prata, porque diz aqui que teve um que as escondeu, quer dizer que nunca trabalhou para Deus, nunca profetizou, nunca impôs as mãos, nunca orientou as pessoas, nunca deu bom testemunho, nunca foi bom exemplo. Pelo contrário, serviu como tropeço na vida espiritual de alguns, então quer dizer que ele escondeu, enterrou as moedas de prata e Deus começa a cobrar dela. É isso que significa essa parábola do reino dos céus e as moedas de prata. Bem, vamos seguir em frente. Ainda faltam 2 perguntas. Sim, irmã. Good evening, sister. May the Lord bless you and your family. Boa noite, irmã. Que Deus abençoe a senhora e a família. I'd like to ask a question on Numbers chapter 22, verse 7 and 8. Eu gostaria de fazer uma pergunta no livro de Números, no capítulo 22, versículos 7 e 8. Sim. May I read? Posso ler? Sim, claro. And it says, So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the diviner's fee in their hand. And they came to Balaam and spoke to him the words of Balak. And he said to them, Lodge here tonight, and I will bring back word to you, as the Lord speaks to me. So the princes of Moab stayed with Balaam. Versículo 7.
Então foram os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, levando nas mãos com que pagar os encantamentos, chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. And so my question, sister, is Balaam was not from the tribe of Israel, or from the people of Israel, and so how did he have the ability to come and seek God? How did he know to speak to the Lord? And the second question is, when the Lord spoke to him, how was he not amazed or surprised, since he did not have this, he was not part of this people? O irmão tem duas perguntas. A primeira delas é se Balaão não fazia parte do povo de Israel, como ele sabia como consultar a Deus. E a segunda pergunta seria, quando ele consulta e o Senhor responde, como Balaão não se surpreende com essa manifestação? Bem, essa é a primeira pergunta? São as duas perguntas. Balaão não fazia parte do povo de Israel. Ele era pagão, ele era estrangeiro. E os reis daquelas cidades que queriam ir contra os israelitas foram onde ele estava e pagaram ele para que ele amaldiçoasse os israelitas, o povo de Israel. Por isso, Deus deu uma experiência muito forte para Balaão, porque Deus usou o próprio Balaão, mesmo ele sendo um homem falso, porque ele era um profeta falso, ele era um profeta pagão, um adivinho, e Deus o usou para falar pela boca dele. O Senhor fez isso, usou o próprio Balaão, porque Deus disse para ele: o que é que você está fazendo? Você não pode amaldiçoar o que eu já abençoei. Porque Deus, ele já tinha dado a sua bênção para o povo de Israel, e a palavra do Senhor não poderia ser quebrantada. Então o Senhor disse para Balaão: o que você vai fazer? Você vai amaldiçoar o povo que eu já abençoei? Então Balaão, ele ficou com medo, porque ele percebeu que estava diante do nosso Deus. Ele ficou com medo e quis fugir e se esconder, mas os outros reis insistiram de novo e disseram: toma o dinheiro, você precisa amaldiçoar o povo de Israel. Por isso Balaão disse: tudo bem, eu vou, mas eu falarei o que Deus falar para mim. Balaão percebeu que Deus estava no meio e que, mesmo que ele quisesse amaldiçoar, ele só poderia falar o que Deus fosse falar na boca dele, sendo um adivinho. E assim aconteceu. Ele chegou para amaldiçoar, mas ele acabou abençoando. E nós conseguimos ler mais para frente a bênção que Deus, usando o adivinho, usando Balaão, usou ele para abençoar o povo de Israel, porque era essa a vontade do Senhor, porque ele já tinha abençoado o povo. Então castigou Balaão, e Balaão foi castigado duramente, anos mais para frente, porque ele e a família dele foram mortos por eles terem agido dessa forma ambiciosa, onde ele se deixou comprar pelo dinheiro para amaldiçoar, sabendo que Deus tinha falado para ele: não faz, porque ele já tinha abençoado o povo. Ele, contudo, insistiu, querendo obedecer o rei que tinha o contratado para a maldição. Foi isso que aconteceu, e aqui nós vemos e aprendemos tantas coisas de como, no momento determinado da vida, Deus pode usar um adivinho, ou pode usar uma pessoa falsa, mentirosa. Deus pode usá-la em algum momento, porque Deus é poderoso e para ele não há nada impossível. Mas isso não significa que essa pessoa esteja bem diante de Deus. Só por Deus tê-lo usado num momento, isso não quer dizer que a pessoa esteja bem diante de Deus. Simplesmente é porque Deus faz o que Ele quer. Ele faz isso e nós temos que aprender a conhecer a Deus. Temos que aprender a conhecer ao Senhor, como o Senhor é, como Deus é amor, mas como Ele também é fogo consumidor, como Ele é Deus rígido, como Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Nós temos que conhecer o Senhor, o poder dEle, a forma como Ele se manifesta em todos os momentos da vida, com quem Ele quiser se manifestar. Então, não vamos ficar confusos, vamos conhecer ao Senhor, porque para Deus não há nada impossível. É isso. Não sei se há alguma última?
Irmã. Sim, irmã. Irmã Maria Luísa, para mim é de muita alegria poder fazer-lhe esta pergunta e a promessa cumprida do Senhor. Minha pergunta está em Mateus 4, no versículo 1 ao 4. Posso ler? Sim, irmã. Diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu e disse: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Minha pergunta está, irmã Maria Luísa, em que o Senhor disse a mim, na profecia, que estará me provando como ouro e a prata. Também sabemos que o inimigo está presente e sabe as fraquezas de nossa carne, está constantemente colocando armadilhas para nos fazer cair. Minha pergunta está em um momento. Está em como podemos pegar a espada do Espírito da Palavra de Deus para podermos nos defender do diabo e poder alcançar todas as bênçãos que o Senhor nos promete. Muito obrigada, irmã. Bem, a espada do Espírito é ter a Deus morando no nosso coração, porque Deus é Espírito. E a espada do Espírito, a espada para se defender. E se eu tiver o Espírito de Deus, portanto, eu vou conseguir me guardar de todo mal e perigo. Então, lutemos para ter ao nosso Deus na nossa alma. É essa a nossa luta, é esse nosso objetivo nesse caminho que nós estamos andando na nossa vida espiritual. Ter a Deus, Ele morar em nós. E quando Ele morar em nós e conosco, Ele vai nos guardar, nos dar felicidade e paz. Vamos viver bem no mundo, mesmo no meio de tanta dor e tristeza que nós vemos e ouvimos. Contudo, nós vamos viver felizes, porque Deus tem que morar no nosso coração. É essa a espada do Espírito. Bem, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. E vamos orar e pedir ao Senhor também para Ele se manifestar com milagres, com sinais, para o Senhor fazer curas às pessoas que estiverem doentes. Peçam ao Senhor pela cura do seu corpo. E se há petições ou necessidades ou desejos do coração, também apresentemos eles diante do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos essa noite de estar aqui diante da tua presença, lendo a Bíblia, meditando nela, aprendendo, Senhor, destas coisas maravilhosas que ficaram escritas. Senhor, nos ensina, nos guia, nos orienta sempre pelo caminho do bem. Nos ensina, Senhor, nos dá inteligência para conseguir entender a Tua palavra e seguir nos Teus caminhos e Te agradar em tudo. Queremos fazer a Tua vontade, queremos receber os Teus benefícios e queremos que Tu faças moradia no nosso coração. Pai Celestial, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pedimos a Ti, Senhor, que tenhas misericórdia de todas as pessoas, homens e mulheres, mais idosos, crianças, de todas as idades, que estiverem doentes, com doenças incuráveis ou qualquer outra doença no seu corpo, que cure, Senhor. Cura toda doença, toda enfermidade, tira as dores, destrói as enfermidades, as maldições que o diabo tem colocado e que alguns de nós, Senhor, temos estado sofrendo das consequências de todas essas maldições, de todas essas doenças. Mas Tu nos curarás, Tu nos limparás e nos libertarás.
Te peço, Senhor, que tenhas misericórdia de todos os que sofrem, os que estão em cadeiras de rodas, os que estão em hospitais, estão em camas ou nas suas moradias sem conseguir se mover. Tem misericórdia, Senhor. Tira todas as doenças psicológicas também, enfermidades mentais também. Joga, expulsa todo espírito mau, toda bruxaria, feitiçaria, toda maldição. Repreende, Senhor, esses espíritos e ajuda, Senhor, essas pessoas que clamam a Ti, pedem a Ti, Senhor. Pedem misericórdia, pedem cura, Senhor. Estende a Tua mão poderosa, a Tua mão misericordiosa e cura todos e cada um, limpa e liberta. Senhor, corta toda doença, faz milagres e sinais, Senhor. Veja que as pessoas estão confiando em Ti. Eles confiam em Ti, esperam na Tua misericórdia, no Teu amor. Te agradeço, Senhor. Se manifesta, meu Pai, porque são estes os sinais que Tu deixaste para nós. Que orássemos pelos que estão doentes, porque Tu estarias curando-os e Te manifestarias neles. Bendito Deus Todo-Poderoso, Te agradecemos, eterno Deus, Te agradecemos, Senhor, abençoa todos, liberta, limpa, lhes dá regozijo e alegria. No nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, para Ele seja honra, glória e louvor, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito seja o Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, os meus queridos irmãos. Que o meu Deus abençoe grandemente todos vocês. Deus abençoe todos e todas os que estão assistindo o vídeo. Muitas bênçãos para vocês. Obrigada.